Esta irmã, ela chegou e disse assim: irmão Igor, infelizmente não vem ninguém, é sempre assim. Eu vi a tristeza no olhar daquela irmã, e eu disse: irmã, não fique triste. A Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se fará presente. Eu disse: nós já estamos em 2, mas se nós estivéssemos sozinhos, o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor de todo aquele que o teme. Então já não seríamos uma só pessoa, mas seria eu e o meu anjo. E então já estaríamos em 2. Eu e a senhora aqui, já somos 2, com os nossos anjos, somos 4. Só que tem um detalhe, irmã. O Espírito Santo foi garantido pelo próprio Cristo que ele estaria conosco no todo o decorrer do tempo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, então estamos em 5. Só que há um detalhe: Cristo se faz presente aonde o seu nome é invocado, então estamos em 6. E aonde Cristo está, todos os anjos desejam estar na presença do seu Senhor. Então, irmã, não fique triste. A nossa igreja aqui está lotada. Só que os anjos são muito educados, e um anjo levantou para dar o lugar para a irmã sentar, e ele está de pé. Eu disse: irmã, se os nossos olhos se abrissem, nós veríamos milhares e milhares de anjos conosco. E a igreja do Senhor precisa crer nestas promessas. Então, eu particularmente, eu fico desconcertado quando os irmãos dizem assim: estamos em pequeno número. Não, irmãos. Se os nossos olhos fossem abertos, nós iríamos ver esta igreja repleta de anjos celestiais. E nós, junto com eles, estaríamos louvando e engrandecendo o nome de Deus. Por isso, não podemos desanimar, nunca, jamais. Mas, meus irmãos, falando de atitude, de crise, nós devemos recordar as palavras do pastor Joseph Parker, um pastor que viveu entre as décadas de 1830 a 1902, que ele fala que todo cristão vive em meio de crise. E as crises têm um propósito. As crises têm o propósito de revelar quem verdadeiramente somos e no que realmente nós acreditamos. E todos nós sabemos que as crises, elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas há um detalhe: o cristão não se mede somente pela sua vestidura, não mede-se somente pelo seu conhecimento. O cristão, ele também é medido por suas palavras e por suas ações. E quando estamos vivendo em tempos de crise, Joseph Parker, ele diz que a comunicação entre os salvos por Cristo deve ser de tal forma diferente que revele a sua crença. Então, somente nas crises nós vemos quem realmente somos. Ontem à noite estávamos com uma irmã no hospital e chegou um rapaz com uma maca. A sua mãe trouxe ele sobre uma maca. Aquele rapaz, ele estava com alguns pinos na perna, e eu perguntei para a mãe dele o que aconteceu. Ela disse: olha, ele foi andar de moto com pino e caiu, e agora está com muita dor. E aquele jovem começou a destratar os enfermeiros, destratar os médicos, e xingar, e a sua mãe começou a se sentir humilhada, e ela chegou e disse assim: você fique quieto, você está me humilhando, não foi esse ensinamento que eu te dei. Mas naquele momento, naquela crise, aquele jovem estava expressando realmente o que ele pensava e o que ele era. Desta forma, meus queridos irmãos, as nossas crises diárias que enfrentamos, elas realmente demonstrarão qual é o caráter que nós temos aperfeiçoado aqui nesta terra. Desta forma, Joseph Parker, ele continua dizendo o seguinte:
Se a nossa fala diária não divulgar que somos seguidores de Cristo, consequentemente, todo o nosso ritual e crença ostentosa serão falhos, hipócritas e sem valor. Desta forma, ele nos aconselha, dizendo: devemos viver como viveu Cristo, colocá-lo em primeiro lugar e no lugar mais importante de nossa vida. E desta forma, estaremos prontos para imitá-lo. Seguindo o raciocínio deste pastor, Joseph Parker, eu convido a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 13, nos diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que muitos dos escritores bíblicos se pautaram nos escritos de Isaías. Isaías foi um precursor de diversos escritores bíblicos, aonde eles usaram as citações de Isaías no Novo Testamento mais de 90 vezes. Desta forma, nós vemos que o ministério de Isaías foi um ministério muito conturbado. Isaías, ele foi perseguido. Isaías, ele passou por provas e dificuldades. Ele enfrentou a crise da apostasia do povo de Israel. E isto durou em torno de 60 anos.
o tempo em que Isaías foi chamado para ser um profeta em sua terra. Desta forma, nós vemos que Isaías, ele tinha um propósito. Deus estabeleceu um propósito na vida de Isaías, de ele advertir o povo, de fazer com que o povo agora despertasse para verem aonde que eles estavam se dirigindo. A comodidade, o conforto, a prosperidade que o povo de Israel tinha, a paz e a tranquilidade por décadas e décadas, tudo isso estava para acabar, porque o povo estava tomando um caminho do qual o Senhor não aprovava. Desta forma, muitos aceitaram o chamado de Isaías, as advertências que Isaías trouxe do Senhor, mas isso não foi o suficiente para levar Israel a se tornar agora um povo escravizado, um povo despedaçado. Meus queridos irmãos, notemos que Deus sempre chamou os seus servos, e os seus servos têm uma grande responsabilidade. E nesta manhã gostaria de compartilhar com os irmãos sobre os 3 pontos essenciais que Isaías nos deixa relatado nestes textos que lemos, nesta perícope, para compreender que a nossa esperança não pode sucumbir em meio às crises que nós enfrentamos. O primeiro ponto que Isaías deixa muito claro é que todo aquele que busca ser um cristão, ele precisa conhecer a Deus. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículos de 1 a 3, ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Note que este texto deixa muito claro que aqueles que buscam conhecer o Senhor diariamente, constantemente, eles serão abençoados, eles serão refrigerados em meio às suas crises. E a irmã White, quando ela faz um relato sobre estas palavras de Oséias, ela escreve o seguinte: muitas vezes, durante a noite, é-me ordenado motivar nossos irmãos em posições de responsabilidade a fazerem diligentes esforços para prosseguir em conhecer o Senhor mais perfeitamente. Quando nossos obreiros compreenderem como lhes cumpre a importância dos tempos em que vivemos, ver-se-á decidido o propósito de estar ao lado do Senhor, e eles se tornarão, na verdade, cooperadores de Deus. Agora temos um problema aqui. Esta mensagem aqui somente está se referindo aos ministros, aos pastores, aos obreiros, aos anciões ou aos dirigentes de igreja? Será que toda a membresia ela está agora livre desta responsabilidade? É óbvio que não. Porque quando nós lemos no Desejado de Todas as Nações, na página 195, Ellen White diz o seguinte: todo verdadeiro discípulo nasce no reino dos céus como um missionário. Então, como é que nós nascemos? O apóstolo Paulo, em Romanos 6, capítulo 4, ele deixa bem claro que é através do batismo. Então, todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, passa pelas águas batismais, ele agora morre como um pecador e ele agora ressurge como um filho de Deus. E junto com esta dádiva, este privilégio de ser um filho de Deus, ele também recebe a incumbência de ser um missionário. Então, meus queridos irmãos, todos nós somos chamados ao Senhor a buscarmos conhecer
de forma mais perfeita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos cumprir a responsabilidade que Ele nos deu. Desta forma, meus irmãos, precisamos compreender que Deus é um Deus santo. E se somos agora filhos de Deus, devemos buscar também uma vida de santidade. Isaías, capítulo 6, versículo 3, ele diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Será que nós temos vivido na presença de um Deus santo? Porque Deus, Ele deseja que seus filhos sejam santos. E desta forma, 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 4, nos versículos 8, ele diz o seguinte, no 7 e 8: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então notem, eu e você, para vivermos na presença de Deus, precisamos buscar uma vida de purificação, uma vida de santificação. Sem isto não poderemos viver na presença de um Deus santo. Mas notem que o apóstolo Pedro, ele era chamado de sanguíneo por alguns, e foi considerado um dos apóstolos que muitas vezes colocava os pés pelas mãos, como dizem, no jargão popular. O apóstolo Pedro, ele quando se referiu em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele disse o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Estas palavras foram relembradas pelo Espírito Santo ao apóstolo Pedro, mas o apóstolo Pedro já havia aprendido estas palavras em Levíticos 11, capítulo 11, versículo 44 e 45. Então, as promessas que o Senhor nos deu, o Senhor Jesus Cristo nos deu, que o Espírito Santo faria na nossa vida, e fará na nossa vida, ele fez parte da vida dos apóstolos. Que o Espírito Santo nos fará relembrar de tudo que temos aprendido. Isso aconteceu na vida dos discípulos. Mas para adiantarmos, porque o tempo é contra nós, o segundo ponto, nós precisamos compreender a nossa situação diante de Deus. Queridos irmãos, nós não estamos vivendo num tempo fácil. O período que nós estamos vivendo é um dos períodos mais difíceis da história, ou senão o mais difícil. Para nós, somente há conselhos, não há bênçãos. Estamos vivendo no período de Laodiceia. A mornidão, ela não está somente dentro das nossas igrejas, ela está também dentro de nós e dentro de todas as igrejas do mundo. Uma certa vez eu conversando com o meu pai, ele é presbítero, melhor dizendo, meu padrasto, mas eu tenho ele como um pai. Ele é presbítero na Assembleia de Deus, e em uma conversa lá na sua casa, ele começou a encher os olhos de lágrimas, e ele disse assim: o que está acontecendo com as nossas igrejas? E eu disse: pai, é o tempo que estamos vivendo. Irmãos queridos, eu e você precisamos conhecer a nossa situação diante de Deus. E Isaías, no versículo 4 do capítulo 6, ele disse o seguinte: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Note o que a irmã White fala sobre este capítulo, sobre este verso. Ela diz o seguinte: foi depois de Isaías haver contemplado a santidade de Deus e a sua própria indignidade,
que lhe foi confiada a mensagem divina. Foi depois de Pedro haver sido levado à renúncia de si mesmo e à dependência do poder divino, que recebeu o chamado para a sua obra por Cristo. Até então, nenhum dos discípulos se havia inteiramente unido a Jesus como colaborador seu. Então, se eu desejo ser um colaborador, se eu desejo agora permitir que o Espírito Santo me capacite para mim cumprir a responsabilidade que Deus me deu, de levar este evangelho adiante, eu preciso me conhecer. Notem que o próprio salmista Davi, ele pediu ao Senhor para que ele soubesse contar os seus dias para obter um coração sábio. E eu e você precisamos buscar do Senhor diariamente sabedoria para analisarmos a nossa vida, para fazermos um retrospecto de nossos atos, para ver em primeiro lugar se não deixamos de confessar algum pecado, e em segundo lugar, para usar as experiências ruins do nosso passado como um modelo ou como um exemplo para que nós não venhamos cometê-los os mesmos erros no futuro próximo. Desta forma, notem o que o próprio Isaías ele falou também no versículo 6. Ele disse que ele vivia no mundo com lábios impuros. E a irmã White, no Conselho sobre Educação, ela diz o seguinte: tem-me sido apresentada a deplorável condição do mundo no tempo atual. Desde a queda de Adão, a humanidade tem estado degenerando. Este estado de coisas não é obra da providência, mas do homem, e tem sido ocasionado por maus hábitos e abusos, e pela violação das leis que Deus estabeleceu para governar a existência humana. Eles têm permitido que o apetite e a paixão ocupem o trono, mantendo em sujeição a razão e o intelecto. Portanto, o homem, em sua condição atual, não pode entrar no reino de Deus. Deus não criou o homem em sua débil condição atual. Então, notem que aqui somos chamados a reconhecer como estamos, em onde estamos vivendo. Precisamos reconhecer, como foi estudado na lição, que Deus estabeleceu princípios, e estes princípios eles serão usados para nortear a nossa caminhada, a nossa jornada até a Canaã celestial. Desta forma, precisamos buscar do Senhor sabedoria para que se possa cumprir esta obra e esta mensagem possa alcançar todos aqueles que estão em trevas espirituais. E o que a irmã White fala no Igreja Remanescente, na página 71, ela diz o seguinte: necessitam-se agora de homens de esclarecida compreensão. Deus convida os que estão dispostos a ser regidos pelo Espírito Santo a liderarem uma obra de completa reforma. Vejo uma crise diante de nós, e o Senhor convida seus obreiros a se enfileirarem. Toda pessoa deve estar agora em posição de mais profunda, mais genuína consagração a Deus que durante os anos passados. Que bênção, que bom que o Senhor deixou escrito isso pela sua serva. Sabe por quê, irmãos? Porque significa que o que passou, passou. Agora eu posso buscar me aprofundar, eu posso buscar uma comunhão maior, uma entrega maior ao Senhor. O passado não conseguimos mudar, e infelizmente temos muitas pessoas hoje vivendo muito no passado, ou senão outras que estão vivendo muito no futuro, e se esquecem do presente, o agora, que é o mais importante.
Mas para finalizar, gostaria de trazer o terceiro ponto que Isaías nos ressalta, que é estarmos preparados para esse chamado. Notem, eu e você, todos nós somos chamados para fazer esta obra. Desta forma, as palavras que Isaías ouviu, o chamado, a pergunta que Isaías ouviu foi: a quem enviarei? A quem irá por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A evangelização do mundo é a obra que Deus confiou aos que saem em seu nome. Irmãos, eu e você, quando descemos as águas batismais, Armoide diz que nós assumimos um compromisso diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que daí em diante levaremos este evangelho às pessoas que estão em trevas. Então eu e você saímos de nossos lares, encontramos pessoas diariamente e conversamos com essas pessoas. E precisamos agora transmitir a elas as palavras que o Senhor assim o deseja, com sabedoria, como disse o apóstolo Paulo. Deus chama a milhares para trabalharem para Ele, não para pregar aos que já conhecem a verdade para esse tempo, mas para advertir os que jamais ouviram a última mensagem de misericórdia. Então, esta mensagem que eu e você temos o privilégio de conhecermos, ela é tão maravilhosa, que eu e você não precisamos estar conversando entre nós somente. Nós precisamos levar aos que estão lá fora. Precisamos comunicar esta mensagem para que eles também possam gozar da mesma alegria que eu e você temos de ter encontrado este Deus tão maravilhoso. Desta forma, meus queridos irmãos, a maior necessidade do mundo é a de homens que não se compram homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Desta forma, meus queridos irmãos, hoje o Senhor tem um apelo a fazer a mim e a você. Hoje o Salvador chama-nos para a sua obra, como ele chamou a Mateus, João e Pedro. Se nosso coração estiver tocado pelo seu amor, a quem da recompensa não será a mais importante para o nosso espírito. Regozijaremos por ser colaboradores de Cristo e não recearemos contar com a sua solicitude. Se fizermos de Deus a nossa força, teremos clara percepção do dever, as inspirações desinteressadas. Nossa existência será movida por um nobre ideal que nos levantará acima dos motivos sórdidos. Irmãos, notem que este texto no Ciência do Bom Viver, ele fala que há algo que nos norteia. E o que nos norteia é o amor de Cristo. Muitas vezes nós deixamos de refletir no amor de Deus, no sacrifício do Senhor. A lição hoje tocou num ponto que, infelizmente, por causa do tempo, não pôde ser abrangido o tema. Mas lá falou que Jesus Cristo sentiu terríveis dores pelos dias que ele ficou em jejum. Moisés, que também ficou muitos dias sem comer, que ficou num jejum quando estava na presença do Senhor,
não participou das dores que o próprio Cristo passou. E estas dores Ele passou por mim e por você. Meus queridos, se eu e você meditássemos mais no amor de Cristo, no seu sacrifício, no que Ele passou para que eu e você tivéssemos o privilégio de alcançar esta bênção, de ouvir esta mensagem, quem sabe a nossa vida seria diferente. Desta forma, meus queridos irmãos, os mandamentos do Senhor não são pesados quando o aceitamos por amor. E desta forma, para finalizar, Armond White ela fala no Jovem Instrutor, dia 24 de junho de 1897, ela diz o seguinte: aproximamo-nos do final da história da Terra. Em breve nos encontraremos perante o grande trono branco. Vossas oportunidades de trabalho terão passado. Trabalhai, portanto, enquanto o tempo se chama hoje. Com o auxílio de Deus, todo verdadeiro crente verá onde há serviço a ser feito. Quando a vontade humana coopera com a de Deus, torna-se onipotente, e o obreiro pode criar oportunidades. Observai as pessoas com quem entrais em contato. Observai as oportunidades de dirigir-lhes uma palavra a seu tempo. Não espereis uma apresentação, ou até que vos relacioneis com elas, antes de buscar de salvar as pessoas a perecer ao redor de vós. Ide trabalhar com sinceridade, abrir-se-vosão caminhos no cumprimento dessa tarefa. Apoiai-vos no braço divino, enquanto a sabedoria, força e aptidão para o trabalho que Deus nos deu a fazer. Meus queridos irmãos, o Senhor deseja nos chamar a nos relembrarmos que o tempo do nosso trabalho não acabou, que estamos passando por crises, e as crises irão se intensificar. Mas se eu e você estivermos agarrados a Cristo, meditando no seu amor, e procurando viver os princípios que Ele estabeleceu aqui nesta terra, a nossa jornada será muito mais fácil. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê sua graça hoje e sempre. Amém.